Bom dia a todo mundo. Bom dia você que entrou aí agora. Bom dia você que vai assistir essa live aqui em algum momento. Bom dia, Rômulo, Maiara, bom dia, meu amigo Alexandre, Douglas, bom dia, Sara, meu amigo Ângelo, a Regina, bom dia, a Daisy, bom dia, gente. Eu tô com uma palavra de oração aqui. Bom dia, meu amigo Marlon. Quero poder compartilhar com vocês isso hoje. Confesso que foi um pouco mais difícil hoje, porque estava aqui desde cedo e de repente acabei, num tempo de oração aqui com o Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor e aí realmente é às vezes até difícil da gente desconectar. Quando eu vi, já era a hora de fazer a live. E como é bom a gente ter esse tempo com o Senhor. Como é bom quando a nossa alma ela realmente se entrega a Ele, sem pressa, sem uma agenda específica. Como é bom quando, em meio à adoração ao nome dEle, sabe, a gente coloca diante dEle o nosso coração, o nosso ser, quem verdadeiramente nós somos nele, né? Porque viemos dele, somos obras das suas mãos. Ele é Deus, Ele é Pai. E a partir do momento que a gente se relaciona com o nosso Deus, além do que Ele pode nos dar, além da obra das suas mãos, a nossa relação, ela passa da condição de uma relação de interesse para uma relação de intimidade, para uma relação de filho e pai, para uma relação de amigo de verdade. Assim como uma canção que diz: amigo fiel, consolador, tu és. E aí a canção diz: eu quero me entregar, a minha vida em teu altar. Glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 127, um salmo bem curtinho, mas um salmo que fala muito ao meu coração, um salmo que fala sobre construção. Esse salmo fala sobre construção, sobre edificação. E se a gente parar para pensar, a construção, aquele ou aquela que edifica, né? E um texto da Bíblia diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói. E é curioso porque quando a palavra, eu acho que é em Provérbios isso, diz que a mulher sábia, ela constrói a sua casa. E ela não pega pronto, mas ela constrói. E o ato de construir, tanto para o homem e para a mulher, é algo contínuo, é algo perene, é algo que precisa ser realizado todos os dias, dia após dia. No Salmo 127, foi Salomão que escreveu esse salmo. E apesar de ter casado muitas vezes, ter se relacionado com muitas mulheres, aqui, especificamente, Salomão fala sobre construção. E eu pensei assim, o Senhor trouxe ao meu coração esse salmo hoje para a gente poder falar. É o Salmo 127 e ele diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Queridos, se não for o Senhor, o construtor da nossa casa, se não for o Senhor, meu filho Tito acordou, vai deitar com mamãe, filho. Se não for o Senhor, aquele que irá construir, aquele que irá edificar dia após dia,
a nossa casa. E observe que essa casa aqui, Salomão está falando sobre família. Se não for o Senhor o construtor da nossa casa, será inútil trabalhar na construção. A gente pode até querer ter uma casa. A gente pode até querer e desejar constituir uma família. A gente pode até achar que essa pessoa é uma pessoa que vai, de alguma forma, construir uma família. Mas se não for o Senhor, aquele que irá ser o alicerce firme da nossa casa, da nossa família, queridos, inútil será. E às vezes a gente pensa em tanta coisa dentro de um casamento, dentro de uma relação, e às vezes a última coisa que a gente pensa é trazer o Senhor para construir, para edificar a nossa família. E ele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor que irá nos guardar, queridos, é inútil qualquer tipo de segurança. É inútil qualquer tipo de cerca elétrica, de câmeras, de segurança, de escolta armada. Eu não estou dizendo que uma casa não deve ter muros, não deve ter cerca, não pode ter câmeras. Não, pelo contrário. Nós vivemos num tempo muito difícil. Mas Salomão diz que você pode até ter tudo isso, mas se a sua segurança não for o Senhor, da sua família, da sua casa, porque a nossa família é a maior riqueza que nós temos, queridos. A nossa família é o nosso bem maior, é aquilo de mais precioso. Não são as coisas que o dinheiro podem comprar, é a nossa família. E aí ele diz: se não for o Senhor que vigia a cidade, que vigia na nossa casa, será inútil a sentinela montar. Então, é para o Senhor que nós temos que entregar a nossa família, a nossa casa todos os dias. E Senhor, guarda-nos, Deus. Nos proteja, Senhor. Ainda que possamos em algum momento colocar equipamentos que vão inibir, mas é o Senhor que guarda. É o Senhor que vigia. E as câmeras, elas podem falhar diante de um apagão. A bateria do no-break, ela vai acabar se ficar muito tempo sem. Mas o Senhor não vigia. Não, o Senhor não cochila. O Senhor não dorme. O Senhor não tosqueneja. Ele não vacila. Por isso, a nossa vida tem que estar nele. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É o Senhor que nos dá o sono. Nós podemos ter uma casa incrível, uma cama king size, mas a gente pode até deitar nessa cama. A gente pode até tomar algumas pílulazinhas que vão nos fazer fechar os olhos e acordar. Mas a gente não vai acordar descansado, porque é o Senhor que nos dá o sono. E a Bíblia fala que o justo, ele deita e ele logo pega no sono, porque o Senhor é com ele. Porque o Senhor é a sua proteção. E aqui ele está dizendo: concede o sono àqueles a quem ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Olha que coisa linda e extraordinária. Os nossos filhos é uma recompensa que o Senhor nos dá. É uma herança que Deus dá. E herança é algo de valor. Herança não é algo que tem preço. Herança é algo que o Senhor nos dá. Herança é algo que alguém deixa para você. E é exatamente o valor que tem os nossos filhos. E no versículo 4 ele diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Nossos filhos, queridos, eles devem ser criados como flecha. E a flecha, ela não foi feita para ficar a vida inteira dentro da aljava. A flecha, ela tem um destino. A flecha, ela tem uma missão. A flecha, ela tem um objetivo, que é seguir em direção ao alvo. A flecha, no momento certo e apropriado, ela precisa
ser lançada com um destino certo, porque por mais que vivamos uma vida familiar, mais cedo ou mais tarde, um dia, os nossos filhos serão lançados. Mas antes deles serem lançados, antes de abrirmos mão dos nossos filhos em relação a um destino e a um propósito dos nossos filhos, os nossos filhos serão tensionados, os nossos filhos serão trazidos, os nossos filhos serão guiados por nós, porque as mãos que seguram o arco e a flecha somos nós, os pais dos nossos filhos, que criamos os nossos filhos sobre a rocha que é a palavra, que construímos a nossa casa com um arquiteto maior que é o Senhor. Querido e querida, convide o Senhor para ser o arquiteto na construção da sua casa, da sua família. Não ache que a nossa casa, o nosso casamento subsistirá porque de alguma forma temos afinidade, porque de alguma forma temos coisas em comuns. Não, queridos. Se o Senhor não for a base, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for o cordão de 3 dobras, inevitavelmente as crises virão. Porque problemas sempre virão, porque crises financeiras virão, porque crises de doenças virão, e se a gente não tiver uma base na nossa casa, se por algum momento os filhos se perderem, se a gente não tiver a base, tudo ficará muito mais difícil. E o salmista diz: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Os nossos filhos, eles são flechas, e eles foram dados a nós pelo Senhor para que nós possamos, no momento certo, segurar tanto no arco quanto nos nossos filhos e nortear e dar a direção para eles, a direção que eles aprenderam dentro do lar. Que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos, exemplos de pessoas que oram, exemplos de pessoas que jejuam, exemplo de pessoas que consagram a nossa casa a Deus. Que nós não sejamos pessoas que vão dizer para os nossos filhos aquilo que eles têm que fazer, mas ao mesmo tempo eles não veem isso na nossa vida. Porque os nossos filhos, eles vão seguir não aquilo que dizemos, mas aquilo que fazemos. Porque aquilo que nós fazemos falará muito mais alto do que aquilo que nós fazemos. Eu me lembro de um testemunho, de um podcast de uma família, de um amigo. Um menino muito bem sucedido, hoje mora em São Paulo, muito bem sucedido ele, e foi perguntado para ele sobre a referência do pai dele, sobre como Jesus chegou até a vida dele. E ele disse no podcast: eu nunca mais esqueci, e eu conheço esse pai. Eu tive a oportunidade de ser liderado por esse pai. E aquele menino, ele disse: eu conheci Jesus em casa. Eu não conheci Jesus na igreja. Eu conheci Jesus através do meu pai. Eu conheci Jesus nos momentos em que eu descia a escada de manhã e meu pai estava com os joelhos dobrados, entregando, a sua oração ao Senhor. E muitas foram as vezes que eu desci e eu vi meu pai ali prostrado com os seus joelhos diante do Senhor. E foi aí que eu conheci Jesus. Eu conheci sobre a verdade com a minha mãe, que me ensinou que mentira do diabo. Então, queridos, nós somos responsáveis por criar os nossos caminhos. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie. Não adianta a gente querer criar os nossos filhos mostrando o caminho. O texto diz que nós temos que estar no caminho, porque nossos filhos serão como flecha. Um dia não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos estarão, e eles terão um destino certo, que é o alvo. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que a nossa casa, ela possa ser cheia da presença de Deus. Eu frequentemente visito a casa de pessoas, queridos. E eu quero dizer para você que me alegra muito o coração em chegar na casa de pessoas que o ambiente é um ambiente de paz, visivelmente.
Quantas foram as vezes que eu cheguei em casa de pessoas que a TV estava ligada e não estava dando Big Brother, e as pessoas diziam assim: dá licença, pastor. Pastor, chegou, gente, vamos desligar a TV. Já aconteceu isso? Muitas vezes, queridos. Pessoas que pediram oração, pessoas que estavam vivendo crise no seu casamento. E quando eu cheguei na casa dessas pessoas, a TV estava ligada em coisas que profanam, que só estão ali para denegrir a família, assistindo esses programas como Big Brother e muitos, a novela. Se você parar para observar, a novela, ela só gira em torno de um trio amoroso. É um casal que a relação não está dando certo, ou o homem é uma mulher, e aí de repente um se torna vilão, porque começa a dizer para você que um é vilão, e aí entra uma terceira pessoa. E aí a gente começa a ver que essa pessoa aqui não é uma pessoa boa, mesmo sendo casada com essa. E aí de repente, de uma forma, velada, daqui a pouco a gente começa a torcer para esses dois aqui estarem juntos. Porque essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, porque essa pessoa não merece isso. E a gente, de uma forma inconsciente, a gente acaba torcendo para que haja uma divisão. Quantas foram as vezes, e como é bom eu chegar num lugar, para compartilhar da palavra, e o louvor tá ligado. Semana passada estive na casa de um casal de amigos e estava lá o louvor ligado, não tinha ninguém na sala. Mas quando a gente entra, já existe uma atmosfera de adoração, queridos. Porque tudo que a gente faz, a gente coloca o Senhor. Porque tudo que a gente tem a ver com o Senhor. Pessoas que a primeira coisa que fazem é entregar a sua vida, é o seu dia. E, queridos, como foi difícil aqui fazer essa live hoje. Como foi difícil fazer essa live hoje, porque eu estava num momento de oração e de adoração com o Senhor aqui, chorando diante dele. E eu não queria sair desse momento. Eu não queria, de alguma forma, sair da presença dele para falar com vocês, porque estava tão bom. Porque o Senhor, ele visitou esse lugar. O Senhor, ele encheu o meu coração. O Senhor começou a trazer para mim completude, paz, amor, segurança. E como é bom, queridos, quando a gente prioriza o Senhor. Como é bom verdadeiramente quando a gente coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Como é bom quando ao acordar, Ele é o primeiro pensamento. Ele é a primeira palavra quando eu acordo é direcionada a Ele. Eu tenho um amigo que há muitos anos eu aprendi isso com ele, o Crifson. E todas as vezes que a gente viajava juntos, eu percebia, isso já há muitos anos, que ao acordar ele dizia uma frase: graças a Deus. E depois ele repetia: graças a Deus, graças a Deus. E em algum momento eu acabei pegando isso para mim, e todos os dias, queridos, todos os dias que eu acordo, a primeira palavra, a primeira frase é para o Senhor. Eu digo: graças a Deus, Senhor, porque eu acordei, porque o Senhor me deu fôlego de vida, porque o Senhor me deu a oportunidade de me levantar, de falar, de te agradecer, de me direcionar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Agora, se a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o nosso telefone e a gente começar a se encher de lixo, queridos. Porque, lamentavelmente, o que tem, na grande maioria e totalidade, é lixo. A todo lado, de todas as maneiras. Mas é bom quando a gente prioriza. Quando a gente chama o arquiteto do universo para ser o arquiteto da nossa casa. Você quer que o Senhor construa a sua casa? Você deseja que o Senhor edifique a sua família? Porque se não for o Senhor que constrói a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil qualquer segurança armada, câmera, qualquer, porque é o Senhor. É o Senhor que guarda a nossa entrada. É o Senhor que guarda a nossa saída. É o Senhor que nos coloca sobre pastos verdejantes. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Pai. E porque Ele sabe amar como ninguém. Se de alguma forma eu só busco o Senhor por aquilo que Ele pode me dar, se de alguma forma eu entro numa live como essa somente para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que vai me fazer superar os obstáculos, queridos, aprenda a desfrutar.
Aprenda a desfrutar. Não importa o momento em que você esteja passando. Não importa a situação em que você esteja vivendo. Talvez você diga: Rafael, é fácil para você falar isso, porque talvez você esteja passando um momento bom. Ah, querido, se você soubesse. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos fortalece. Então, busque a presença de Deus para estar na presença dEle. Busque a presença de Deus porque Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai. Ele nos ama. E Ele tem prazer de estar conosco. Ontem o meu filho Tito, eu viajei, cheguei de madrugada, e o meu filho Tito, ele ficou esperando até as altas horas. Minha esposa falou: Rafael, o Tito não quis dormir, ficou acordado. Olha, ele já acordou, ele abriu a porta devagarinho, porque ele sabe que o pai dele fica no momento de oração de manhã, porque todas as manhãs eu estou aqui no momento de oração, e normalmente quando ele entra durante o dia, ele entra já empurrando a porta, e ele abriu a porta devagarinho, ele olhou ali, e eu falei: ô filho, vai deitar com a mamãe, porque ele sabe que o pai dele está aqui em oração. E ontem ele ficou até a alta madrugada. Eu quero esperar o meu pai. Eu quero esperar meu pai, mãe. Eu quero esperar. Eu estou com saudade do meu pai. E eu estou dizendo isso para você dentro de uma relação entre você e o seu pai. Você e o seu Deus. Se você realmente entra num ambiente como esse e você coloca diante dele que a presença dele é importante. Ou se Deus para você... Deixa eu ver se tem aqui. Se Deus para mim, queridos, é somente isso aqui, ó. Se Deus para mim é isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma carteira. E normalmente dentro da carteira tem dinheiro. Agora, se Deus para mim é só uma carteira, que todas as vezes que eu chego diante dele é para pedir alguma coisa: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me dá uma força nisso. Senhor, abre uma porta. Senhor, eu preciso disso. Então, se Deus se transformou para mim numa carteira, você imagina o Tito toda vez que chega perto de mim: pai, me dá 10 reais. Pai, me dá 50 reais. Pai, me empresta a chave do carro. Pai, me empresta isso. Pai, me empresta aquilo. Em algum momento eu vou dizer: meu filho, eu te perdi. Eu sou um bolso. Eu sou uma carteira. Não existe uma relação de pai e filho. E como é bom. Quando eu cheguei ontem, Carla falou para mim: olha, não quis dormir de jeito nenhum, dizendo: eu quero esperar o meu pai, eu quero esperar o meu pai. Isso mostra para mim o quanto eu sou importante para ele. Isso mostra para mim o quanto eu sou amado dele. Isso mostra para mim o quanto ele tem alegria de estar comigo. E na minha relação com o Senhor. E na minha relação com ele, será que é assim? E com a minha casa? Com a minha família? Será que verdadeiramente a minha relação em família é exatamente isso? Será que eu atraio a presença do Senhor para minha casa? Será que ao acordar ele é a primeira palavra que sai da minha boca? É o primeiro pensamento que sai dos meus lábios? É isso, queridos. Eu queria orar com você. Essa palavra de oração é uma palavra que Deus colocou no meu coração. E é uma palavra de despertamento, para que a gente possa não ter pressa. Eu tenho aprendido, queridos, que às vezes a gente não sabe orar. Algumas pessoas, nesse tempo de oração que a gente teve na igreja, nesse tempo de jejum que a gente fez, que encerrou ontem, às vezes as pessoas falam para mim assim: pastor, eu queria aprender a orar, porque às vezes eu começo a orar e eu logo não tenho mais o que falar. Eu não tenho mais o que falar, Senhor. E aí eu fico ali, meu pensamento vaga, e de repente começa a vir um monte de coisas, os problemas do amanhã. E por que acontece isso, pastor? Eu quero. E eu disse para essa pessoa: querido, você não tem intimidade com o Senhor. E quando a gente não tem intimidade, a gente não tem assunto. Porque observe, quando de repente você entra dentro de um elevador, e você entra dentro de um elevador e tem uma pessoa já no elevador. E aí você vai subir 29 andares. E aí de repente a pessoa fala para você: bom dia. E você fala: bom dia.
E aí o elevador tá subindo, aí você olha para baixo, você olha para cima, você olha para o lado. Você tá sem graça porque você tá num espaço quadrado pequeno ali, com uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade, você não tem assunto com essa pessoa. E aí de repente você fala, calor, né? E a pessoa diz, é. E aí de repente você olha pro telefone, você pega o relógio, você tá doido para sair dali porque não tem assunto, porque não tem intimidade. Agora você imagina a cena, você entra no elevador e você vai subir 29 andares e você percebe que dentro do elevador tem um amigo que você tem muita intimidade. Ah, querido, quando você entra, primeira coisa, e aí, como é que você tá? Poxa, como foi bom encontrar com você aqui. Você vai para onde? Tô indo pro tal andar. Poxa, e tal, no outro dia teve isso, teve aquilo. E de repente chega o seu andar, e aí você fala, vamos ali comigo, depois eu volto com você. E aí a sua relação, ela começa a ser entrelaçada e tem tanto assunto, e um assunto puxa o outro assunto. E aí você convida essa pessoa para almoçar para você. E aí, irmãos, é o dia inteiro que você quer passar junto, porque tem intimidade. E quando a gente tem intimidade, queridos, a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Como é bom estar perto, junto de alguém que a gente tem intimidade. Como é bom estar perto e junto do Senhor. E a gente pode e vai buscar isso. Eu quero orar com você. Se você quer ter essa intimidade, coloca aqui, eu quero. Coloca aqui, eu preciso. Eu desejo. Dai-me, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Como essa canção diz. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu quero orar com você. A gente já avançou do horário. Pai, é no nome de Jesus que eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Entregar a vida desse irmão e dessa irmã que está nessa live e que hoje ouviu uma palavra sobre edificação, sobre construção de uma casa, de um lar, onde o Senhor é o arquiteto do universo e também o arquiteto da nossa casa, da nossa família. Pai, é no nome de Jesus que nós convidamos o Senhor para fazer parte dessa construção. É no nome de Jesus que nós convidamos o Senhor para estar junto conosco, edificando. Pai, os nossos filhos são flecha. Que os nossos filhos, ao olharem para nós, Senhor, que eles vejam o Senhor. Que os nossos filhos aprendam sobre Jesus através de nós, das nossas atitudes. Que os nossos filhos aprendam sobre perdão através de nós, das nossas atitudes. Que os nossos filhos aprendam sobre a graça através de nós. Deus, é no nome de Jesus que eu oro e que eu te peço, Senhor. Nos dê um coração igual ao teu. Pai, que haja intimidade, que possamos separar tempos para o Senhor, assim como separamos tempo para academia, tempo para mídias sociais, tempo, ó Deus, para ir à igreja, porque muitas são as vezes que vamos à igreja, mas nos relacionamos com as pessoas e não nos relacionamos com o Senhor. Ajuda-nos, Deus. Fortaleça-nos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Colocando os nossos filhos como flechas diante do Senhor. Ó Deus, que as nossas mãos e o arco em nossas mãos possam estar firmes em direção a um destino. Que no momento certo iremos lançar os nossos filhos em direção a um alvo. Oramos em nome de Jesus. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje foi um pouco diferente, mas eu espero que tenha sido agradável para você, assim como foi para mim. Hoje foi muito diferente estar aqui. Meu amigo Alexandre, Laerte, o Luciano, a Souza, Solange Cansado, minha irmã querida, o Márcio, o Ribeiro, a Sara, o Wanderson e muitos outros, o Edson, a Juliana, o Rodrigo Melos, que esteve aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre nós e nos dê a paz. Deus te abençoe, querido. Uma excelente terça-feira.